Olá, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo aqui ao meu canal, Pastor Wesley José. Vamos para mais um dia de leitura da Bíblia Sagrada. Hoje é uma comemoração, por que não? Estamos aí com 60 dias da leitura bíblica em 100 dias. Olha, é para se comemorar. Já estamos aí quase concluindo, restando apenas 40% da leitura bíblica. Nós vamos juntos até a conclusão. Hoje o livro é do profeta Isaías, o capítulo 30, e vamos dar sequência a esta poderosa palavra de Deus. Querido Senhor, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de participarmos deste momento em comunhão com os teus filhos, quando vamos meditar, aprender mais da tua santa e poderosa palavra. Fica conosco, fala conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Isaías capítulo 30 diz: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tornaram conselho, mas não de tomaram conselhos, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que desceram ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha e a confiança na sombra do Egito em confusão, porque os seus príncipes estão em Zoan, os seus embaixadores chegaram a Anes. Eles se envergonharão de um povo de que nada lhes servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio, peso dos animais do sul, para a terra de aflição, de angústia, donde vem a leoa, o leão, o basílico e a áspide ardente voadora, levarão as costas de jumentinhos e as fazendas, e sobre as corcovas de camelo os seus tesouros, e a um povo de que nada lhes aproveitará, porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Pelo que clamei acerca disto, no estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto em uma tábua perante eles, aponta-o em um livro, para que fique escrito para o tempo vindouro, para sempre e perpetuamente, porque o povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, e dizem aos videntes: não vejais, e os profetas: não profetizeis para nós o que é reto, dizei-nos coisas aprazíveis, e tende para nós enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós, pelo que assim diz o Santo de Israel: visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isto vos estribais, por isso esta maldade vos será como a parede fendida, que já foram barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente em um momento, e ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que servirá para tomar fogo do lar ou tirar água da poça, porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação no sossego da confiança. Estaria a vossa força, mas não o quiseste. Mas dizei: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis,
e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos, por isso os vossos perseguidores serão ligeiros, 1000 homens fugirão ao grito de um e ao grito de 5. Todos vós fugireis até que sejais deixados como mastro no cume do monte e como a bandeira no outeiro. Por isso o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exaltado para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurado todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém, não achará mais, certamente se compadecerá de ti, ó a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instruidores nunca mais fugirão de ti, como voando com águas. Antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes, nem para a direita, nem para a esquerda, e terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta de tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançará fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a semente, como semeares a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em lugares largos de pastos, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, e que for padejado com a pá e acirandado com a ciranda. E haverá em todo o monte alto e em todo o outeiro elevado ribeiro e correntes de água no dia da grande matança, quando caírem as torres, e será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira e lançando espessa fumaça. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor. A sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até o pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nos queixadas do povo. Um cântico haverá entre vós, como uma noite em que se celebram uma festa santa, e alegria de coração, como a daquela que sai tocando pífano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios e dilúvios e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Síria, que feriu com vara, e cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der. Haverá tamboris e harpas, com combates de agitação combaterá contra eles, porque uma fogueira está preparada desde ontem, assim está preparada para o rei.
ele fez profunda e larga, sua pilha é fogo, e tem muitas lenhas no assopro do Senhor, como torrentes de enxofre, e a acenderá. Isaías capítulo 31. Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Todavia também ele é sábio e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade, porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne, não espírito, e quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto o auxiliador como o ajudado, todos juntamente serão consumidos, porque assim me disse o Senhor, como o leão e o filhote do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam as suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: descerá para pelejar pelo monte Sião e pelos seus outeiros, como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém, ele amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, àquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram tão profundamente, porque naquele dia cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que fabricaram as vossas mãos para pecardes, e a Síria cairá pela espada, e não por varão, e a espada não de homem, e consumirá, e fugirá perante a espada, e os seus jovens serão derrotados, e de medo passará a sua rocha e refúgio, e os seus príncipes desertarão a bandeira, diz o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Isaías capítulo 32. Reinará de um rei com justiça, e dominarão os príncipes segundo o juízo, e será aquele varão como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, como ribeiros de água em lugares secos, e como a sombra de uma grande rocha em terra sedenta. E os olhos dos que veem não olharão para trás, e os ouvidos dos que ouvem estarão atentos, e o coração dos imprudentes entenderá sabedoria, e a língua dos gacos estará pronta para falar distintamente. Ao louco nunca mais se chamará nobre, e o do avarento nunca mais se dirá que é generoso, porque o louco fala loucamente, o seu coração pratica iniquidade para usar a hipocrisia, e pratica a iniquidade para usar a hipocrisia, e para proferir erros contra o Senhor, e para deixar vazia a alma do faminto, e para fazer com que o sedento venha ter falta de bebida. Também todos os instrumentos do avarento são maus, ele maquina invenção malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente, mas o pobre projeta coisas nobres, e pela nobreza está em pé. Levantai-vos, mulheres que estáis repouso, ouvi a minha voz. Vós, filhas que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a um ano e dias vireis ser turbadas. Ó mulheres que estáis tão seguras, porque as víntimas se acabará, e a escolheita não virá. Tremei, mulheres que estáis em repouso, e turbai-vos, vós que estáis
tão seguras, despivos e pondo-vos nua, e cinge com panos de saco e vossos lombos, feri os peitos sobre os campos desejáveis e sobre as vides frutíferas, sobre a terra do seu povo virão espinheiro e sarça, como também sobre todas as casas de alegria na cidade que anda pulando de prazer, porque o palácio será abandonado, o ruído da cidade cessará, o fel e as torres da guarda servirão de cavernas eternas para a alegria dos jumentos monteses e para pasto dos gados, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto. Então o deserto se tornará em campo fértil, e o campo fértil se reputa por um bosque, e o juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo fértil. E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça repouso, segurança para sempre. E o meu povo habitará em morada de paz, em uma morada bem segura, em lugares quietos de descanso, ainda que caia a saraiva e caia o bosque, a cidade seja inteiramente abatida. Bem-aventurado vós que semeais sobre todas as águas, que dais liberdade ao pé do boi e do jumento. Isaías capítulo 33. Ai de ti, despojador, que não foste despojado e que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, será despojado. Acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Sê tu o nosso braço cada manhã, como também a nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, a tua exaltação, as nações serão dispersas. Então ajudar-se-á o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exaltado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça, e haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Eis que os teus embaixadores estão clamando de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas, cessam os que passam pela vereda. Ele rompeu a aliança, desprezou as cidades, e a homem nenhum estima, e a terra geme e planteia. O Líbano se envergonha e se murcha, Saron se tornou como um servo de Bazã, e Carmelo fora sacudido. Agora me levantarei, diz o Senhor. Agora me levantarei a mim mesmo, agora serei exaltado. Concebeste palha, produzireis pragana, e o vosso espírito vos devorará como fogo, e os povos serão como os incêndios de cal, como espinhos cortados, arderão no fogo. Ouvi-vos os que estáis longe, e os que têm feito, e vós que estáis vizinhos, conhecei o meu poder. E os pecadores de Sião se assombraram, e o tremor surpreendeu os hipócritas. Quem dentre nós habitará com fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? O que anda em justiça e o que fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressão, que sacode as suas mãos, todo o presente, que tapa os ouvidos para não ouvir falar de sangue, e fecha os olhos para não ver o mal. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão seu alto refúgio, o seu pão lhe será dado, as suas águas serão certas
Os teus olhos verão o rei na sua formosura e verão a terra que está longe. O teu coração considera em assombro, dizendo: onde está o escrivão? Onde está o pagador? Onde está o que conta as torres? Não será mais aquele povo cruel, povo de fala tão profunda que não se pode perceber e de língua tão estranha que não se pode entender. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades, e os teus olhos verão a Jerusalém, a habitação quieta, tenda que não será derribada, cujas estacas nunca serão arrancadas das suas cordas, nenhuma se quebrará, mas o Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas, barco nenhum de remo passará por eles, nem navio grande negará por eles, porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. As tuas cordas estão frouxas, não puderam ter firme o seu mastro, e vela não se estenderam. Então a presa de abundantes despojos se repartirá até os coxos, roubarão a presa, e o morador nenhum dirá: enfermo estou, porque o povo que habitar nela será absolvido da sua iniquidade. Isaías capítulo 34. Chegai-vos, nações, para ouvir, e vós, povos, escutai, ouça a terra, sua plenitude, o mundo e todo quanto produz, porque a indignação do Senhor está cheia, todas as nações do seu furor sobre todo o exército nelas, todo o exército delas. Ele as destruiu totalmente, entregou a sua matança, e os mortos serão arremessados, o seu corpo subirá ao mau cheiro, e com seu sangue os montes se derreterão. Todo o exército dos céus se gastará, os seus se enrolarão como um livro, e todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide, como cai o figo da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que sobre Edom descerá sobre o povo do meu anátema para exercer juízo. A espada do Senhor está cheia de sangue, está cheia de gordura, de sangue, de cordeiros e de bodes, de gordura de rins e de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bosra, e grande matança na terra de Edom. E os unicórnios descerão com eles, e os bezerros com os touros, e a terra beberá o sangue até se fartar, e o seu pó de gordura se encherá, porque será o dia da vingança do Senhor, no ano da retribuição pela luta de Sião. Os teus ribeiros se transformarão em pés, e o seu pó em enxofre, a sua terra em pés ardente. Nem de noite nem de dia se apagará para sempre, a fumaça subirá de geração em geração, será assolada de século em século, ninguém passará por ela, mas o pelicano e a coruja possuirão, e o bufo e o corvo habitarão nela, e ele estenderá sobre ela o cordel de confusão, e o nível de vaidade. Eles chamarão ao reino os seus nobres, mas nenhum haverá, e todos os seus príncipes não serão coisa nenhuma, e nos seus palácios crescerão espinhos, urtigas e cardos nas suas fortalezas, e será uma habitação de dragões e sala para os filhos da avestruz. E os cães bravos se encontrarão com os gados bravos, e o sátiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e ali acharão lugar de repouso para si. Ali os animais meuroa e porá os seus ovos,
e tirará os seus filhotes e os recolherá debaixo da sua sombra. Também ali os abutres se ajuntarão uns com os outros. Buscai no livro do Senhor a lede, nenhuma dessas coisas falhará, nem uma nem outra soltará, porque a sua própria boca o ordenou e o seu espírito mesmo se ajudará, porque ele mesmo lançou a sorte por eles e a sua mão lhes repartiu a terra como cordel, para sempre possuirão, de geração em geração habitarão nela. Isaías capítulo 35. O deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria, e exultará. A glória do Líbano se lhe deu, bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles serão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas, fortalecei os joelhos trementes, dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança, com recompensa de Deus, ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos soltarão como cervos e a língua dos mortos cantará, porque água arrebentarão no deserto e o ribeiro do ermo, e a terra seca se transformará em tanques e a terra sedenta em mananciais de água, e nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva com canas e juncos, e ali haverá um caminho que chamará o caminho santo. O imundo não passará por ela, mas será para o povo de Deus. Os caminhantes, até mesmo os loucos, não errarão. Ali não haverá leão, nem animal feroz subirá a ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele, e os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna haverá sobre a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías capítulo 36. E aconteceu no ano 14º do rei Ezequias, que Senaqueribe, rei da Síria, subiu contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Então o rei da Síria enviou Rabissaque desde Laquis a Jerusalém ao rei Ezequias com um grande exército, e ele parou junto ao cano do tanque mais alto, junto ao caminho do campo do lavandeiro. Então saiu a ele Eliaquim, filho de Hilquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, e Rabissaque lhes disse: ora, dizei a Ezequias, assim diz o grande rei, o rei da Síria, que confiança é esta que tu manifestas? Bem posso eu dizer, teu conselho e poder para a guerra são apenas vãs palavras. Em quem, pois, agora confiais, que contra mim te rebelas? Eis que confias naquele bordão de cana quebrada, a saber, no Egito, que se alguém se apoiar nele, lhe entrará pela mão e lhe furará. Assim é Faraó, rei do Egito, para com todos os que nele confiam. Mas se me disseres, no Senhor nosso Deus confiamos, porventura não é esse aquele cujos altos e cujos altares Ezequias tirou e disse: Judá e Jerusalém, perante este altar vos inclinareis? Ora, pois dá agora reféns ao meu Senhor, o rei da Síria, e dar-te-ei 2000 cavalos.
se tu puderes dar cavaleiros para eles, como não podendo tu voltar o rosto a um só príncipe dos mínimos servos do meu senhor, confiais no Egito por causa dos carros e cavaleiros, subi eu agora sem o Senhor contra esta terra para destruí-lo. O Senhor mesmo me disse, sobe contra esta terra e destrói. Então disse ele aqui a Sebna e Joá Rabsaque: pedimos que fales aos teus servos em siríaco, porque bem o entendemos, e não nos fale em judaico aos ouvidos do povo que está sobre os muros. Mas Rabsaque disse: porventura mandou meu senhor só aos teus senhor e a ti para dizer essas palavras, e não antes aos homens que estão assentados sobre os muros, para que comam convosco o seu esterco e bebam a sua urina? Rabsaque, pois, se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: ouvi as palavras do grande rei, o rei da Síria. Assim diz o rei: não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias os faça confiar no Senhor, dizendo: infalivelmente nos livrará o Senhor, e a esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: alia-vos comigo e sai a mim, e coma cada um da sua vide e da sua figueira, e beba cada um da água da sua cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de trigo e de mosto, terra de pão e de vinhas. Não vos engane, Ezequias, dizendo: o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um da sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Amate e de Arpate? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Porventura livraram eles a Samaria das minhas mãos? Quais são eles dentre todos os deuses, dentre todos os deuses desses países, os que livraram a sua terra da minha mão, para que o Senhor livrasse Jerusalém das minhas mãos? Mas eles calaram-se e não responderam palavra, porque havia mandado o rei, dizendo: não lhes respondereis. Então Eliaquim, filho de Uquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o chanceler, vieram a Ezequias com as vestes rasgadas e lhes fizeram saber as palavras de Rabsaque. E aconteceu que, tendo ouvido isso, o rei Ezequias rasgou as suas vestes e se cobriu de saco de pano grosseiro e entrou na casa do Senhor. E o rei enviou a Eliaquim, ao mordomo, e a Sebna, e o escrivão, e aos anciãos do sacerdote, cobertos de pano de saco grosseiro, a Isaías, filho de Amós, o profeta. E disseram-lhe: assim diz Ezequias: este dia é dia de angústia e de vitupério e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, a força não há para dar à luz. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido as palavras de Rabsaque, é a quem enviou o rei da Síria, o seu amo, para afrontar o Deus vivo, para vituperar as palavras que o Senhor teu Deus tem ouvido? Faze oração pelo resto que ficou. E os servos de Ezequias vieram a Isaías, e Isaías lhes disse: assim direi ao vosso amo: assim diz o Senhor, não temais à vista das palavras que ouviste, com as quais os servos do rei da Síria de mim blasfemaram. Eis que porei nele um espírito, e ele ouvirá um rumor e voltará para a sua terra.
faloei cair morto a espada na sua terra. Voltou, pois, Rabsaque e achou o rei da Síria planejando contra Libna, porque ouvira que já se havia retirado para Laquis, e ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, tinha saído para lhes fazer guerra. E assim que ouviu isso, enviou mensageiro a Ezequias, dizendo: assim falareis a Ezequias, rei de Judá, dizendo: não te engane o teu Deus em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na sua mão, nas mãos do rei da Síria. Eis que já tens ouvido que fizeram reis da Síria todas as terras, destruindo-as totalmente, e escaparias tu? Porventura as livraram os deuses das nações que meus pais destruíram? Gozã, Aram, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Talassar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpate, e o rei da cidade de Sefarvaim, Ena e Iva? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor. Ezequias estendeu perante o Senhor e orou Ezequias, dizendo: ó Senhor Deus dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu és Deus, tudo somente, e todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países das suas terras e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obra da mão de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és, Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor Deus, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e a ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste, a quem blasfemaste, e contra quem lançaste voz e ergueste os olhos ao alto? Contra o Santo de Israel, por meio dos teus servos, afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos teus carros subi eu ao cume dos montes, aos últimos recessos do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas faias escolhidas, e entrarei no seu cume mais elevado, no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi as águas e com a planta dos meus pés saquei todos os rios do Egito. Porventura não ouviste que já muito antes eu fiz isso, e que já desde os dias antigos tinham pesado? Agora, pois, se cumpre e eu quis que fosse tu que destruísse as cidades fortes e reduzisse o montão assolado. Por isso os seus moradores, com as mãos caídas, lamentaram e atemorizaram, e envergonhados eram, como a erva do campo e a erva verde, e o feno dos telhados e o trigo queimado antes do crescimento. Mas eu conheço o teu assentar, o teu sair e o teu entrar, e o teu furor contra mim, por causa da tua raia contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos. Eis que eu porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus lábios.
e farei voltar pelo caminho de onde vieste, e isto te será por sinal. Este ano comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que dá proceder. Mas no terceiro ano semeai e cegai, e plantai vinhas e comei frutos dela, porque o que escapou da casa de Judá ficou no resto, tornará a lançar raízes para baixo e dará fruto para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte Sião se escapou o zelo do Senhor dos Exércitos. Fará isso, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para livrar pelo amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararat. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Isaías capítulo 38. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta. Ele lhes disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Senhor, lembra-te de que andei diante de ti, e em retidão, com o coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e a esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. E eis que farei que a sombra de graus que passou como o sol pelos graus do relógio de Acaz volte atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. Cântico de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. Eu disse: na tranquilidade dos meus dias, ir-me-ei às portas da sepultura, já estou privado do resto dos meus anos. Eu disse: já não verei mais o Senhor na terra dos viventes, jamais verei o homem com os moradores do mundo. O tempo da minha vida se foi e foi removido de mim, como choça de pastor. Cortei com tecelão a minha vida, e como que tear me cortará desde a manhã até a noite.
me acabarás. Eu sosseguei até a madrugada como um leão, quebrou todos os seus ossos. Desde a manhã até a noite me acabarás, como o crow ou a andorinha, assim eu chorava e gemia como a pomba, alçava os olhos ao alto. O Senhor ando oprimido, fica por meu fiador. Que direi? Como me prometeu, assim o fez. Assim passarei mansamente por todos os meus anos, por causa da amargura da minha alma. Senhor, como estas coisas se vivem em todas estas vidas, o meu espírito, portanto, cura-me e faz-me viver. Eis que para a minha paz eu estive em grandes amarguras. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados, porque não pode louvar-te a sepultura, nem morte glorificar-te, nem esperarão a tua verdade os que descem a cova, e os vivos esses te louvarão, como eu faço hoje. O Pai e os filhos fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que, tangendo os meus instrumentos, nós louvaremos todos os dias a nossa vida na casa do Senhor. E dissera a Isaías: tomem uma pasta de figos e ponha como emplasto sobre as chagas, e sarará. Também dissera a Ezequias: qual será o sinal que hei de subir à casa do Senhor? Isaías capítulo 39. Naquele tempo enviou Merodach Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, cartas de um presente a Ezequias, porque tinha ouvido dizer que havia estado doente e que já tinha convalescido. Ezequias se alegrou com eles e lhes mostrou a casa do tesouro, e a prata e o ouro, e as especiarias e os melhores ungüentos, e toda a sua casa de armas, tudo quanto se achava nos teus tesouros. Coisa nenhuma houve nem na sua casa, nem em todo o seu domínio, Ezequias lhes não mostrasse. Então o profeta Isaías veio a Ezequias, ele disse: que foi que aqueles homens disseram, e de onde vieste a ti? E disse Ezequias: de uma terra remota vieram a mim, da Babilônia. E disse ele: que foi que viram na tua casa? E o rei Ezequias disse Ezequias: viram tudo quanto há na minha casa. Coisa nenhuma há que os meus tesouros que eu deixasse de lhes mostrar. Então disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor dos Exércitos. Eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com que entesouraram teus pais, até o dia de hoje será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Teus filhos te procederam a ti, a tua geração, e tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus possa nos abençoar, concedendo a nós novas oportunidades. Querido Senhor, graças te dou por nos sustentar até aqui, por guardar os nossos passos, guardar a nossa vida, guardar a nossa família, guardar a nossa saúde. Continua conosco, Senhor. Sê conosco diariamente, que o teu Santo Espírito possa falar mais alto em cada coração,
Amém. Deus te abençoe poderosamente.